Irmão, você já parou pra pensar se conquistar uma mulher nos dias de hoje tá mais fácil ou mais difícil do que era há 20, 30 ou 40 anos atrás? Talvez você ache que a resposta é óbvia, afinal nós temos aplicativos, redes sociais, encontros virtuais, tudo parece muito mais fácil, mas a realidade não é tão simples. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre os fatores que tornaram os relacionamentos mais complexos, ou para alguns até mais superficiais, e tentar responder juntos a seguinte pergunta: tá mais fácil ou mais difícil conseguir uma mulher hoje em dia? O passado e o presente. Antigamente, tudo acontecia de forma mais restrita. As pessoas conheciam possíveis parceiros no ciclo social, na escola, no trabalho ou em eventos locais. O contato era limitado, mas havia um senso de compromisso e interesse mais gradual. Você precisava conversar cara a cara, conquistar a convivência, mostrar seu valor no cotidiano. Hoje, a tecnologia mudou tudo. Você pode conhecer centenas de mulheres em poucos minutos deslizando o dedo em um aplicativo, pode mandar uma mensagem para alguém que nunca viu pessoalmente e, paradoxalmente, esse excesso de opções acabou trazendo novos desafios. As facilidades de hoje. É inegável que a internet trouxe facilidades. Se você é um homem que sabe se comunicar bem e que entende como criar conexão e se destacar, provavelmente terá mais oportunidades do que em qualquer outra época. Aplicativos, redes sociais e grupos online multiplicaram o alcance. Nunca foi tão simples marcar um encontro, iniciar uma conversa ou demonstrar interesse. Isso para muita gente é sinônimo de facilidade, mas existe o outro lado dessa moeda: os desafios atuais. Se por um lado a tecnologia oferece acesso, por outro ela também criou um mercado competitivo. Hoje as mulheres recebem atenção constante, likes, directs, convites, elogios. Isso significa que um homem comum pode acabar sendo só mais uma notificação. O excesso de opções gera uma sensação de que sempre pode existir alguém melhor, vamos dizer. As pessoas descartam umas às outras com mais facilidade. Além disso, surgiram novos padrões de expectativas. Muitos homens sentem que precisam demonstrar status, estilo de vida e autoconfiança acima do normal só para serem notados. E muitos não estão preparados para essa pressão. Então, apesar de tudo parecer mais prático, pode ser muito mais difícil destacar e criar um vínculo verdadeiro. A superficialidade e o medo de relacionamento. Outro ponto importante é que muitos homens e mulheres passaram a ter medo de se envolver. O medo de se machucar, de perder tempo, de ser rejeitado. Então, ao mesmo tempo que as interações aumentaram em quantidade, elas perderam profundidade. Relacionamentos superficiais viraram regra. Hoje, muitas mulheres querem um cara apenas para satisfazerem desejos momentâneos, e mesmo algumas falando que realmente querem algo a mais com o cara, lá no fundo elas só falam isso porque era o que elas queriam naquele momento. Mas elas esquecem que nem tudo é um mar de rosas, e que sempre vão existir problemas, como por exemplo, nem sempre o cara vai estar disponível na hora que ela quer, nem sempre o cara vai poder dar presentes, e às vezes ela pode até falar que o cara está sendo grosseiro, rabugento, sendo que isso pode estar acontecendo porque simplesmente o cara não está tendo um bom dia ou uma boa semana. Mas como ela não tinha pensado sobre isso quando estava a fim de se relacionar, ela fica sem saber como lidar com essas situações. Então ela começa a pensar que às vezes um outro cara lá no direct dela, por exemplo, conseguiria estar com ela sempre que ela quisesse. Ela começa a pensar que vários outros caras tratariam ela melhor, ou às vezes ela nem tem pensamentos com os caras, mas aí do nada vem na cabeça dela que aquele momento não é o momento certo para ela se relacionar. E é a partir daí que a mulher começa a ficar confusa. O imediatismo domina. Se algo não agrada de cara, a pessoa já parte para a próxima. Por isso, hoje existe uma dificuldade real em construir confiança e compromisso. Essa talvez seja a parte mais desafiadora de todas. Se isso está fazendo sentido para você, dá uma olhada no meu e-book Homem de Valor. A leitura dele é simples e direta. Lá eu me aprofundo mais no assunto sobre a vida amorosa e outros. Foco é abrir mais sua mente e, consequentemente, te fazendo evoluir como um homem de verdade. Mas continuando, o que realmente importa. No final das contas, conseguir uma mulher no sentido de conquistar, criar conexão e manter um relacionamento saudável nunca foi uma questão só de facilidade ou dificuldade. É uma questão de preparo. Os homens que investem em si mesmos, que entendem o seu valor, que aprendem a comunicar seus princípios e intenções, sempre vão ter vantagem. Mas quem não evolui, quem não se conhece e não trabalha seu próprio desenvolvimento, vai sentir cada vez mais dificuldade, mesmo com toda a tecnologia do mundo. E isso é um ponto que pouca gente admite. Não é só o cenário que mudou, é a mentalidade que precisa mudar também. Então, para responder à pergunta inicial, é mais fácil ou mais difícil conseguir uma mulher hoje em dia? Depende. Depende de quem você é,
do quanto está disposto a evoluir, de como você enxerga seus relacionamentos e com quem você quer se relacionar. Se você continuar reclamando da dificuldade, vai encontrar muitas desculpas, mas se decidir crescer e assumir responsabilidade, vai perceber que o caminho se torna mais claro. Mas eu quero saber a sua opinião. Hoje em dia tá mais fácil ou mais difícil se relacionar com a mulher? Deixe seu comentário aí embaixo e tamo junto. Até o próximo vídeo.